Sim, agora estamos gravando. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de fotossíntese. Hoje a gente vai falar da segunda parte da fotossíntese, tá? Vamos lá. Estão vendo minha telinha aí? Estão vendo minha telinha, pessoal? Ótimo. Obrigado aí. Vamos lá, então, pessoal. Hoje a gente vai ver, então, a segunda parte da fotossíntese, que é o que a gente chama de etapa bioquímica, tá? Que não é uma etapa que depende diretamente da luz, né? Porque a gente viu na aula passada a fotólise da água. Mas essa etapa aqui da fotossíntese, ela é super importante porque é ela que é a base da formação das moléculas orgânicas que existem na natureza. Então, se a gente pensar nas 4 classes, né, de moléculas orgânicas, que são os açúcares, os ácidos graxos, né, ou lipídios, os ácidos nucleicos e as proteínas, todos eles são formados na sua grande maioria, né, a maior quantidade de átomos que tem nessas moléculas são carbono, hidrogênio e oxigênio. Se vocês olharem aqui, por exemplo, o aminoácido, que é um bloquinho que forma a proteína, sempre a gente vai ter lá carbonos, né? Se a gente olha ácidos nucleicos, a gente vai ver moléculas de átomos de carbono formando essa estrutura. Se a gente olha os pigmentos, né, aqui aquela porfirina, né, da clorofila, a gente tem várias moléculas de carbono, vários átomos de carbono. Então, todo o corpo biológico é formado, né, em última instância, por átomos de carbono. E lembra dessa fórmula aqui da fotossíntese que a gente viu na aula passada que a água, a partir da fotólise dessa molécula de água, a gente tem liberação de oxigênio. Hoje a gente vai ver como o gás carbônico atmosférico é incorporado em forma de uma molécula rica em carbono, tá? Então, esse carbono, ele é fixado. Por isso que a gente fala de fixação de carbono na fotossíntese. Porque esse carbono que está no ar, ele é fixado para o corpo da planta. É como se a planta pegasse ar e transformasse em corpo. E, em último caso, os animais vão comer esse carbono, a gente vai comer o carbono das plantas, o carbono dos animais, e é assim que se constitui o nosso corpo, tá, gente? Então, em última instância, aquilo que constitui o nosso corpo são moléculas que foram produzidas através da energia solar. Tem saída, tá, gente? Não tem saída. Na aula passada, nós vimos que os principais produtos, né, da etapa fotoquímica, da fotossíntese, era o NADPH, que é um forte redutor, e o ATP, que é uma molécula aí que armazena energia, certo? Essas duas moléculas, elas vão ser importantes agora na etapa bioquímica, né, da fotossíntese, ou de fixação de carbono, ou de carboxilação. Tem vários nomes. O processo é pegar o carbono do ar, transformar em corpo, tá? E a gente vai aprender hoje como isso acontece. Se você ainda não percebeu, nossa aula já começou, tá, gente? Então, essa hora aí que você pega seu caderninho, você dá uma respirada, termina aí seu almoço, porque a nossa aula é no meio do almoço, né? Então, termina aí seu almoço, presta atenção que a gente hoje vai falar sobre a fase bioquímica da fotossíntese. E nossa aula está dividida então em 3 partes.
Primeiro a gente vai ver o ciclo de Calvin, depois a gente vai ver a fotorrespiração, que é um processo que pode acontecer no ciclo de Calvin, e depois a gente vai ver alternativas talvez mais eficientes, né, para a fotossíntese. Vamos lá. Assim como a gente viu na aula passada, que as reações de lise da água, né, que produz ATP e ADPH, acontece lá na membrana dos tilacoides, dentro do cloroplasto, as reações da etapa bioquímica, né, ou das reações de fixação de carbono, elas vão acontecer também lá no cloroplasto. Vejam como essa organela, que só existe nas plantas, o tanto que essa organela é importante, porque as duas fases da fotossíntese acontecem aí, só que elas acontecem em regiões diferentes, né? As reações de fixação de carbono acontecem aonde? No estroma. O estroma é o líquido que está ali internamente no cloroplasto, né? Então acontece ali no meio mais líquido, tá? Não é numa membrana que as reações acontece no estroma. Então, olha aqui, gente, a estrutura do cloroplasto, super importante. O cloroplasto tem duas membranas, né? Uma membrana interna, uma membrana externa, espaço intermembrana. Os tilacoides, que são as caixinhas de pizza, formando um grânum. As lamelas granais. E banhando tudo isso aqui, temos o estroma, né? Que é um líquido, então, que faz parte dentro do tilacoide. É aí que vai acontecer as reações de fixação de carbono, que a gente também chama de ciclo de Calvin. Por quê? Porque Calvin foi quem desvendou esse ciclo. Depois de muita pesquisa, de muito estudo, ele então desvendou como acontece a fixação de carbono, como o carbono do ar é transformado em corpo no vegetal, tá? E esse ciclo, ele está dividido em três partes. Olha, interessante, né? Coincidência ou não? Nossa aula está dividida em três partes. O ciclo de Calvin está dividido em três partes. A primeira parte a gente chama de carboxilação, a segunda de redução e a terceira de regeneração. E pasmem vocês, o que vai acontecer na fase de carboxilação? Vai acontecer uma carboxilação. O que vai acontecer na fase de redução? Vai acontecer uma redução. E o que acontecerá na fase de regeneração? Vai acontecer várias regenerações, tá? Então, o nome de cada etapa desse ciclo já dá aí para a gente um indicativo do que vai acontecer, né? E a gente vai ver agora passo a passo, começando pela carboxilação, tá? Aqui é mais ou menos ó, o aspecto geral do ciclo de Calvin, tá? A carboxilação está aqui, a redução está aqui e a regeneração está aqui, né? E a gente vai começar com a carboxilação. O que é uma carboxilação? É uma incorporação de uma molécula de gás carbônico. Ó, então, nessa fase, que é a fase que a gente está vendo agora, vai acontecer uma incorporação de uma molécula de gás carbônico aí no ciclo, tá? Vamos olhar mais de perto aqui. Então, lá no estroma, tá? Tá lá banhado lá no estroma, mergulhado lá no estroma. Uma molécula de 5 carbonos, tá? Ela tem o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Ela tem 5 carbonos. Na posição 1 e na posição 5, a gente tem 2 fosfatos, tá? Tem um fosfato em cada posição. Tá? Por isso, essa molécula chama ribulose 1,5-bisfosfato. Ribulose é uma molécula de 5 carbonos e bisfosfato porque são 2 fosfatos, um na posição 1 e um na posição 5, né? Então, essa molécula aqui de ribulose 1,5-fosfato vai ser, então, incorporado um gás carbônico, tá? Se eu tinha 5 carbonos, incorporei um carbono aqui, eu vou ficar com 6 carbonos, tá? Só que essa molécula de 6 carbonos, ela é super instável e ela se quebra em duas. Ó, a primeira aqui, ó, carbono 1, 2, 3, e a segunda aqui, ó, carbono 1, 2, 3.
fosfato na posição 3 e fosfato na posição 3. Tá? Olhem essas moléculas aqui. Vocês vão ver que elas são exatamente iguais. Tá? E ela chama fosfoglicerato. Glicerato é uma molécula de 3 carbonos, né? Um ácido orgânico, 3 carbonos, e fósforo, porque tem um fosfato. Então chama 3-fosfoglicerato, porque tem um fosfato na posição 3. Tá? Então a fase de carboxilação é apenas isso. Você tem incorporação de um gás carbônico numa molécula de 5 carbonos, formando 2 moléculas de 3 carbonos. Tudo bem? Quem que incorpora esse gás carbônico? É essa enzima aqui, tá? Ela chama ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. A gente dá o apelido para ela de rubisco, é um apelido carinhoso, tá, gente? A rubisco. Então é a rubisco que incorpora o carbono na ribulose 1,5-bisfosfato, tá? Essa enzima, né, que é uma proteína, rubisco, era a proteína mais abundante de todo o nosso planeta. E, claro, ela faz uma das reações mais importantes, né, para a existência da vida no planeta Terra, que é a incorporação de carbono. Todo o corpo é formado por carbono, que basicamente é fixado por essa enzima chamada rubisco. Tanto é que na folha das plantas, 40% do material proteico que forma a folha das plantas é rubisco. É essa enzima, então, que facilita essa reação. Tá? Ela faz essa reação de forma muito mais rápida. Né? Por isso é super importante a rubisco. Tá? Então a gente viu aqui, ó, a primeira fase do ciclo, que é a incorporação de um carbono pela rubisco numa ribulose 1,5-bisfosfato, formando o 3-fosfoglicerato, né? 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Tá? Vamos olhar agora a segunda parte, que é a redução. Gente, se o nome da etapa chama redução, o que vai acontecer é uma redução. Alguém vai doar elétrons. Alguém vai perder elétrons nessa fase. Tá? Olha lá. Então, a gente tem o 3-fosfoglicerato, que veio lá da carboxilação, né? Então, tá aqui, carbono 1, 2, 3. Esse fosfoglicerato ganha o fosfato do ATP, então vai ficar bisfosfoglicerato, e ele é reduzido pelo NADPH, formando um gliceraldeído 3-fosfato. Né? Ele é um ácido reduzido vira um aldeído. Então, ficou um gliceraldeído 3-fosfato. Uma moléculazinha de 3 carbonos, né? 1, 2, 3, com aldeído na ponta e um fosfato aqui na outra, tá? Gente, olha que interessante na fase de redução. Quem está aqui? O ATP. E quem está aqui também? O NADPH. Ou seja, os produtos da fase fotoquímica estão sendo usados aqui na fase bioquímica, tá? Por isso que essas duas fases elas não são independentes. Elas uma fase depende da outra. A fase bioquímica depende dos produtos da fase fotoquímica, tá? E aqui aquele composto superredutor, o NADPH, que sai lá, né, que sai ali de perto da membrana dos tilacoides, ele vai então reduzir o bisfosfoglicerato a um gliceraldeído 3-fosfato, tá? Então, ó, recapitulando, eu tenho 3-fosfoglicerato vindo da carboxilação, ATP mais NADPH, que são produtos da fase fotoquímica. Vou anotar aqui. Então, com a redução do fosfoglicerato, eu tenho gliceraldeído 3-fosfato. E olha só, gente, é essa molécula aqui, ó, de 3 carbonos, é essa molécula de 3 carbonos que vai, então,
ser usada para a formação de sacarose, de amido, ela pode ser usada para fazer alguns aminoácidos e assim por diante, tá? Então, é essa molécula aqui que vai ser, é por essa molécula que o carbono é incorporado, tá? Então, aquele carbono que entrou, né, ele vai ser incorporado aqui na sacarose. Tudo bem? Vamos olhar a fase agora 3, a fase de regeneração, para ver o que acontece. Olha só o tamanho dessa fase. Ó. Aqui é a fase 1, carboxilação, a fase 2, regeneração, e tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é a fase 3. Tá? A gente vai decorar todos esses passos aqui? Não vamos decorar, gente. Não é interessante para a gente neste momento. Tá? Não é interessante para a gente nesse momento. Mas, basicamente, o que acontece na fase de regeneração é uma sequência de reações bioquímicas que vai regenerar a ribulose 1,5-bisfosfato. E aí ela pode entrar no ciclo aqui de novo, aqui no comecinho. Tá? Então, é todo esse caminho aqui para chegar, né, aqui. Tá? Tudo bem? Então, a gente diz que o ciclo de Calvin ele é um ciclo autocatalítico. Porque ele sempre regenera os próprios reagentes, né? Os próprios compostos é regenerado pelo ciclo. E isso faz com que uma parte do gliceraldeído 3-fosfato vai ser incorporado em outras moléculas, mas a outra parte é usada para fazer moléculas do ciclo. Então, sempre tem lá moléculas, sempre vai ter ribulose 1,5-bisfosfato para esse ciclo girar, para ele rodar. Tá? E isso aumenta muito a velocidade de operação desse ciclo. Né? Isso que a gente chama de... Por isso que a gente fala que é ciclo autocatalítico, né? Que ele produz suas próprias... uma parte, né, do ciclo produz suas próprias moléculas bioquímicas, orgânicas. Então, esse é o nosso resumão aqui do ciclo de Calvin, tá? É isso que a gente precisa saber. A gente tem uma ribulose, 1,5-bisfosfato, uma molécula de 5 carbonos. 5 carbonos. Eu incorporo um carbono, forma 2 moléculas de 3 carbono. Então, eu tenho 3 carbono mais 3 carbono. Essa molécula de 3 carbono, que é o fosfoglicerato, vai ser reduzida com os produtos da fase fotoquímica e vai formar uma molécula de 3 carbonos, né? Continua 3 carbonos, só que com fosfato a mais. E reduzida, né? Um ácido reduzido vira um aldeído. E esse, então, é incorporado como sacarose ou amido na célula vegetal, tá? E parte dele é usado na regeneração da molécula de 5 carbonos. Maravilhoso, gente? Até aqui, tudo bem, né? Ó, aqui tá, só para vocês verem, ó, o ciclo de Calvin, né? Aqui estão os gliceraldeídos 3-fosfato, que a gente chama também de triose-fosfato, né? Que é uma molécula de 3 carbonos fosfatada. E aí são essas moléculas. Ou ela vai formar amido, geralmente esse amido é formado dentro do cloroplasto, mas ele pode ser armazenado também fora, né, nos vacúolos, que a gente chama de amiloplasto. Ou ele pode ser transportado e vai formar sacarose, né, que é um outro tipo de açúcar, né, que envolve uma frutose. E aí, gente, temos duas macromoléculas formadas de carbono, né, ricas em carbono. E isso, a partir daqui, a gente pode formar qualquer outra molécula orgânica, tá? Qualquer outra molécula orgânica. Então, dá para a gente entender a importância desse processo chamado fotossíntese, tá? Por quê? Porque é o processo em que, através da energia da luz, a gente tem a quebra da molécula de água e produção de oxigênio, e a partir dos produtos formados
nessa primeira etapa de quebra da água, que é o ATP e o NADPH, a gente tem a incorporação do gás carbônico em moléculas ricas em carbono. Tá? E isso só acontece nas plantas, né? Então, toda a cadeia alimentar, toda a produção agrícola, pecuária, tudo depende. Cada lapso seu de pensamento está associado a esse processo, tá? Que é a fotossíntese. Beleza, pessoal? Muito bem. Então aqui está, né, a amido geralmente formado no cloroplasto e sacarose lá no citoplasma, no citosol. Aqui tem uma foto, ó, dos cloroplastos mostrando os grãos de amido, né? Mas esses grãos de amido também podem ser armazenados em amiloplastos, tá? Que são organelas específicas de armazenamento de amido no citoplasma também, tá? Muito bem. Vamos agora para a segunda parte da aula, que é a parte de fotorrespiração, tá? A gente viu, gente, que a rubisco, que é essa enzima super importante, 40% de toda a proteína que existe na folha, né? A enzima mais abundante, a proteína mais abundante do nosso planeta, ela tem a função de carboxilase e a função de oxigenase. Carboxilase é incorporar um gás carbônico. Oxigenase é incorporar um oxigênio. O gás carbônico, pessoal, é uma molécula assim, ó, tá? Essa é a estrutura da molécula do gás carbônico. E o oxigênio é uma molécula assim. No fim das contas, elas são muito parecidas, porque as duas moléculas aqui, elas são lineares. Então, o que acontece aqui é que a rubisco, ela não consegue diferenciar muito bem essas duas moléculas, o oxigênio e o gás carbônico. E, eventualmente, ó, normalmente, o que acontece é a rubisco pegar, incorporar um gás carbônico na ribulose, um 5-bisfosfato, forma o 3-fosfoglicerato, paraná, ciclo de Calvin. Foi o que a gente viu na parte passada. Mas, eventualmente, o que ela pode fazer? Em vez dela incorporar o carbono, ela vai incorporar um oxigênio. Então, aqui a gente tem a molécula de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Incorporou um oxigênio, quantos carbonos vão ter na nossa molécula? Vai continuar tendo 5. Então, ela vai dar origem a uma molécula de 3 carbonos. Essa aqui, né? 1, 2, 3 carbonos, que é o nosso 3-fosfoglicerato, vai para o ciclo de Calvin. Mas ela vai dar origem a uma molécula de 2 carbonos. Por quê? Porque não entrou nenhum carbono aqui, entrou um oxigênio. E aí é treta. Por quê? Porque essa molécula aqui de 2 carbonos vai dar origem a um glicolato. O glicolato não entra no ciclo de Calvin, tá? Ele não faz parte do ciclo de Calvin. E é esse glicolato, então, que vai entrar nesse ciclo que a gente chama de fotorrespiração, tá? O ciclo da fotorrespiração, ele envolve 3 organelas. Ele envolve o cloroplasto, ele envolve um peroxissomo, que se vocês lembrarem lá, é, é uma vesícula rica em peroxidase, que é uma enzima que metaboliza a água oxigenada, né? Quando você quando você faz um machucado, a sua célula, ela rompe muitos peroxissomos. E por isso que quando você joga água oxigenada no seu machucado, ela borbulha. Por quê? Porque aquela enzima lá que estava no peroxissoma, a peroxidase, metaboliza a água oxigenada, dando origem à água e oxigênio. Por isso que borbulha, sai oxigênio. Então a mesma coisa vai acontecer aqui, tá? No peroxissoma, né? Vai haver essa relação, a gente vai ver essa reação aí de quebra da água oxigenada. E esse ciclo também envolve a mitocôndria, tá?
Tanto é que na célula vegetal é muito comum a gente encontrar essas três organelas próximas umas das outras, tá? Vamos lá ver o que vai acontecer, tá? Na fotorrespiração. Então, eu falei para vocês, ó, que em vez de incorporação de carbono, vai ter incorporação de um oxigênio, tá? E aí, eu tenho uma molécula de 2 carbonos, dando origem a um ácido de 2 carbonos chamado glicolato, tá? Esse ácido, ele vai passar, ó, por uma série de reações envolvendo o peroxissomo. Então, olha aqui, ó, aqui eu tenho uma incorporação de oxigênio novamente, e a formação de água oxigenada. Essa água oxigenada é metabolizada em água mais oxigênio. Aqui é aquela reação de borbulha, né, que a gente vê no machucado acontecendo aqui, né? Então, ao passar pelo peroxissomo, eu tenho consumo de oxigênio e tenho a reação de catálise aqui da água. Alô? Alô? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Ah, pô, deu um pau aqui na internet. Passa pela mitocôndria, né, na forma de aminoácido, glicina, serina, né, produz gás carbônico. Então, aqui a gente tem produção de gás carbônico, né, e continua até ser transformado em glicerato. E o glicerato, ele pode entrar de novo no ciclo de Calvin, tá? Então, gente, o que aconteceu nesse ciclo todo aqui? A gente teve consumo de oxigênio e produção de gás carbônico. Qual que é a reação que consome oxigênio e produz gás carbônico? É uma respiração, né? Respiração que consome oxigênio e consome oxigênio e libera gás carbônico. Então, essa é uma respiração ligada à fotossíntese, tá? É como se fosse um tiro que saiu pela culatra. Você está querendo fixar carbono, né? A gente está vendo um processo de fixação de carbono super importante, mas de vez em quando essa enzima erra. E quando ela erra, ela, em vez de produzir gás carbônico, ela, em vez de fixar o gás carbônico, ela libera gás carbônico. Ela faz o contrário, tá? Ela faz isso aqui, ó, consome oxigênio e libera gás carbônico. E isso é, não é legal, né, gente? Porque isso diminui a eficiência da fotossintética da planta, né? Mas, assim, nesse ciclo, 75% do carbono que seria consumido, perdido, ele consegue ser recuperado para o ciclo de Calvin. Então, apesar de perder um pouco, esse ciclo, de certa forma, ele consegue recuperar os carbonos, 75% dos carbonos que seriam perdidos. Mas o saldo líquido é perda de carbono, quando a Rubisco faz uma oxigenação ao invés de uma carboxilação, tá? E para que serve isso? Porque você fala, nossa, Vini, então esse processo é um processo zoado, né? Não tem tanta eficiência assim, porque 25% das vezes você tem consumo, né? Você tem consumo de oxigênio e liberação de perda de gás carbônico. Mas isso pode ser interessante sim, gente. Quando? Quando você tem alta intensidade luminosa. Então, se tem muita luz no ambiente, igual aqui, né? Uberlândia, meio-dia, solão lá na cabeça, muita luz, aquela disponibilidade luminosa enorme. Aí a fotossíntese, né, vai girar, girar, girar e produzir um monte de composto redutor, né? E composto redutor, ele acaba, moléculas que são muito fortemente redutoras, elas podem destruir outras moléculas, né? Quando você tem muitas delas. Então, isso seria uma forma de dissipar, né? Dissipar o NADPH,
o ATP, né, em altas intensidades luminosas, tá? Então, olha essa figura aqui que está mostrando para a gente aqui em paralelo o que é o ciclo de Calvin, incorporação de carbono, e o que é a fotorrespiração, incorporação de oxigênio. Quem liga esses dois ciclos é a ribulose 1,5-bifosfato, né? Se ela recebe um carbono, um gás carbônico, ela vai ciclo de Calvin, incorpora carbono, libera oxigênio. Se ela incorpora oxigênio, fotorrespiração. Aí eu tenho perda líquida de carbono, tá? Isso se a planta vai fazer mais ciclo de Calvin, se ela vai fazer mais fotorrespiração, depende muito da própria Robisco, depende se está muito calor, né? Se tem muita luz, depende das concentrações relativas de gás carbônico e oxigênio, né? Na nossa atmosfera tem muito mais oxigênio, mas essa enzima Robisco, ela é super sensível, então se tem uma alteraçãozinha ali, se tem mais oxigênio que gás carbônico, ou menos oxigênio que gás carbônico, ela vai alterar as taxas de fotorrespiração e de carboxilação, né, de ciclo de Calvin. Tá bom, pessoal? E agora, por fim, na nossa última parte da aula, nós vamos ver quais são as alternativas, então, porque em alguns ambientes, pessoal, não é interessante perder carbono. Não é interessante, ao invés de fixar, perder carbono para o meio. Então, para essas plantas que vivem nesses ambientes, é interessante ter alternativas, né, de fixação de carbono. E a gente vai ver, então, 3 alternativas. Tá? A gente vai ver bombas de carbono, né, que elas podem bombear tanto gás carbônico quanto ácido carbônico para dentro das células. Tá? E aí você tem um investimento energético para aumentar a concentração de gás carbônico ali no sítio de reação da Robisco. Tá? Uma outra alternativa é o ciclo C4 do carbono. Então, ao invés da gente fazer a incorporação através de uma molécula de 3 carbono, que é o fosfoglicerato, a gente vai fazer uma incorporação de carbono através de uma molécula com 4 carbonos, que é mais confiável, vamos dizer assim. Tá? E, por fim, um metabolismo ácido das carsulaças, que é super legal, que é de manhã, que tem luz, a gente faz uma parte da fotossíntese, e de noite, que a planta pode fechar o estômago, não tem tanta intensidade luminosa, ela pode fazer a outra parte da reação. Tá? Vamos ver um por um desses? As bombas de carbono, que são né, que bombeiam gás carbônico ou ácido carbônico, elas ocorrem para dentro da célula, elas ocorrem principalmente nas cianobactérias, tá? As cianobactérias também são organismos fotossintetizantes, mas elas não têm cloroplasto, né? Por quê? Porque são bactérias, gente. Bactérias não têm organelas membranosas, certo? Lembra disso lá da nossa primeira aula? Bactéria não tem organela membranosa, tá? E nessas bactérias, a Robisco, nossa protagonista aí, nossa enzima protagonista, ela fica presa dentro de um envelope proteico chamado de carboxissomo. Então, a Robisco ela está presa ali, não consegue sair ali de dentro do carboxissomo. O que acontece, então? Na membrana dessas cianobactérias, tem essas bombas de carbono. Aqui a gente tem gasto de energia, tá? Então, você pode pensar que vai gastar um ATP aqui para incorporar, né? Vai formar ADP mais fosfato, né? Aqui a mesma coisa, tem gasto de energia. E essa bomba, então, faz com que a concentração
de carbono, né, no formato de ácido aqui, ela aumente aqui dentro da célula, né? Você está gastando energia para aumentar a concentração. E aí, ó, esse carbono entra no carboxissomo onde está rubisco e acontece as reações aqui de carboxilação do ciclo de Calvin, tá? Formando ali o fosfoglicerato, que é o que vai ser incorporado como açúcar. Beleza? Então, as bombas de carbono é uma forma de concentração de carbono ali no sítio da rubisco, tá? Ela acontece nas cianobactérias e em algumas algas, né? Não acontece nas plantas verdes, né? Que a gente chama, que seriam briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Né? Então, só acontece nesses outros grupos, né? E ela tem um gasto, então, de ATP, né? Esses organismos aí gastam ATP para concentrar o carbono dentro da célula, né? Então, há um aumento da concentração de carbono dentro das células, ali na região do sítio de reação da rubisco, tá? Agora, a nossa segunda alternativa, que é o ciclo C4. Esse ciclo é legal porque ele também está associado a uma anatomia específica. A gente viu lá a nossa aula de folha, que quando a gente faz um corte numa folha, uma planta comum, a gente tem o mesófilo foliar, né? Epiderme, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, a outra epiderme aqui da face abaxial e aqui o feixe vascular. Mas essas plantas que fazem esse metabolismo, C4, elas têm uma bainha aqui, ó, de células que ligam, né? Que ligam aqui as células do feixe vascular, tá? Elas ligam, na verdade, essas células da bainha do feixe vascular, que estão nessa região, com as células do mesófilo, que estão nessa região. Isso se chama anatomia Krans, que vem de coroa, tá? Isso aqui em alemão significa coroa, e quer dizer essa coroa aqui no entorno do feixe vascular. Olha que bonitinho, gente, como é na vida real, né? A gente tem o feixe vascular, xilema, floema, né? Bainhas do feixe vascular, muito definidas aqui, e as células do mesófilo ali no entorno dela. Maravilhoso, né? E o que acontece? As células da bainha do feixe vascular e do mesófilo, elas estão altamente conectadas através dos plasmodesmos, que são aqueles canalículos. Ou seja, isso indica que esses dois tipos celulares, eles trocam compostos entre eles, tá? E esses compostos que eles trocam são os compostos que são parte do ciclo C4. Vamos ver o que acontece nesse ciclo? Ó, aqui está o gás carbônico atmosférico. Entrou lá pelo estômago, entrou dentro da folha. Ele não vai entrar diretamente no ciclo de Calvin, tá? Ele não vai entrar diretamente no ciclo de Calvin. Ele vai chegar na célula do mesófilo, né? Na célula lá do mesófilo foliar, e ele vai ser incorporado, ao invés de ser incorporado numa molécula de 5 carbonos, ele vai ser incorporado numa molécula de 3 carbonos. 1, 2, 3. Que é o PEP, fosfenol piruvato. Tá? E é por isso que essa enzima que faz isso chama PEP carboxilase. Então veja que aqui não temos rubisco, tá? Nessa primeira etapa aqui. É uma PEP carboxilase. É essa enzima que faz a carboxilação. E qual que é a vantagem dessa enzima? Ela só faz carboxilação, ela não faz oxigenação, tá? Então ela é específica para o gás carbônico. Aí ela pega aqui o gás carbônico, né, que está vindo aqui na forma de ácido, e carboxila o fosfenol piruvato, formando oxalacetato, que é isso aqui. 1,
2, 3, 4. Então, você tem uma molécula de 3 carbonos, entrou um carbono que estava aqui, ó, e formou uma molécula de 4 carbonos. Um ácido de 4 carbonos. Esse ácido é reduzido, olha aqui quem está aqui, ó, NADPH, etapa 1 da fotossíntese, é reduzido a malato. A vantagem do malato, gente, é que ele consegue atravessar pelo plasmodesmo. Ele é uma molécula mais estável, um ácido estável, e ele consegue passar de uma célula para outra, ele consegue ser armazenado, e aí ele passa, então, para a célula da bainha do feixe vascular. Ele é desmembrado, tá? E solta o gás carbônico aqui, ó, na célula da bainha do feixe vascular e produz um piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos. O gás carbônico, então, vai para o ciclo de Calvin, normal, tá? Vai ser incorporado, então, fosfoglicerato. E o piruvato, o que ele faz? Ele retorna para cá e dá origem ao fosfenolpiruvato, fechando esse ciclo, tá? O que aconteceu, então, aqui, gente? O que aconteceu é que a gente tem a incorporação de carbono em 2 etapas, tá? A primeira etapa, você pega o carbono atmosférico e forma um ácido, né? Vai ser a enzima anidrase carbono. Esse ácido, então, o carbono desse ácido vai ser incorporado numa molécula de 4 carbonos. Por isso que chama ciclo C4. Por quê? A incorporação do carbono é feita em uma molécula de 4 carbonos e não em 2 moléculas de 3, como acontece no ciclo de Calvin. Aí, essa molécula de 4 carbonos, ela vai sofrer uma redução, mas ela pode passar para outra célula e aqui ela é desmembrada, formando gás carbônico. E aí o gás carbônico será incorporado novamente aqui pelo ciclo de Calvin. Então, esse ciclo ele tem 2 etapas, pessoal. Né? Tem 2 incorporações de carbono, tá? E, com certeza, a concentração de gás carbônico é maior aqui nessa célula da bainha do feixe do que na célula do mesófilo. E, por isso, aqui a rubisco não se atrapalha tanto. Acontece menos fotorrespiração e esse ciclo, então, é dito mais eficiente, né? E ele é importante, lógico. Importante aonde? É importante aonde tem muita luz, né? É importante aonde tem muita luz, plantas que estão muito expostas à luz. Quem são essas plantas? Em geral, são as plantas gramíneas, tá? Acho que eu vou falar mais isso para frente. Tá, quais são as características desse ciclo C4? O gás carbônico, então, primeiramente incorporado numa molécula de 4 carbonos. O malato produzido na célula do mesófilo passa para as células da bainha, então ele migra, né, faz essa migração. E lá na célula da bainha, ele é metabolizado em gás carbônico de novo, e ele sim entra no ciclo de Calvin, tá? Isso aumenta a concentração de gás carbônico nas células da bainha e aumenta a eficiência do ciclo de Calvin lá. E isso acontece nas gramíneas, né, que são plantas que geralmente, tem outras plantas também que fazem isso, mas geralmente plantas que estão muito expostas à energia luminosa, tá? E ela também reduz, é um ciclo mais eficiente, que reduz a perda de gás carbônico na fotorrespiração. Entende por que é uma alternativa dita mais eficiente? E esse ciclo aqui, pessoal, é um ciclo super importante do ponto de vista pecuário, se a gente for pensar. Por quê? Porque os animais, né, os animais de corte, geralmente vão comer essas plantas, tá? Geralmente são essas plantas. Tem outras plantas também que são forrageiras, mas se usam muito as gramíneas como forrageiras, né, para os animais, né? Então, é um ciclo muito importante aí para a profissão de vocês, tá? E agora, nosso último ciclo, o metabolismo ácido das crassuláceas. Crassulácea, gente, é uma família de planta que é aquela família das suculentas. Sabe aí que a vovó tem no,
no vasinho, assim, são plantas de locais áridos, né? Com pouca disponibilidade de água, né? Então, essas plantas, né, que ocorrem muito em deserto, elas estão adaptadas a não perder a água. Elas não podem perder muita água, né? Porque elas moram no deserto, tá? Então, para elas é interessante ficar com o estômago fechado, mas o estômago fechado não deixa o gás carbônico entrar. Então, vamos ver como ela resolve esse dilema, tá? Olha que interessante. Ela resolve esse dilema separando né, a fase bioquímica aqui da fotossíntese em dois momentos. Um momento de noite e um momento do dia, tá? Então, vamos ver o que acontece à noite. À noite, não tem sol, as temperaturas estão mais amenas, né? Ela não vai perder a água abrindo o estômago, ela abre o estômago, belezinha, tá? Abre o estômago, o gás carbônico entra para dentro do mesófilo foliar e entra lá na célula do mesófilo, tá? Entrou na célula do mesófilo, olha o que vai acontecer. Vai acontecer uma carboxilação por quem? Pela PEP carboxilase. Olha que belezinha, gente. Nossa enzima aqui de novo, que incorpora numa molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato. Então você tem aqui o piruvato, 3 carbonos, mais um carbono que vem, 4 carbonos. Você tem a transformação do oxalacetato em malato, que é um ácido estável, e esse malato aqui, ó, ele vai ficar armazenado no vacúolo. Armazenadinho no vacúolo, fica lá guardado, tá? De manhã, quando amanhece, como essas plantas estão em lugares muito áridos, o estômago tem que ficar fechado, tá? Para ela não perder água, certo? Como o estômago está fechado, ela não perde água e esse ácido málico aqui, né, o malato, ácido málico, malato é a mesma coisa, ele vai ser metabolizado, né, formando gás carbônico e piruvato. O gás carbônico não consegue sair, porque o estômago está fechado. Sendo assim, aumenta a concentração de gás carbônico e esse carbono entra no ciclo de Calvin e tem menos erro, porque a concentração está muito alta de carbono. Então, esse também é um ciclo mais eficiente, né? Do ponto de vista de eficiência fotossintética. Por quê? Porque a rubisco vai fazer mais carboxilação do que oxigenação, tá? Então, aqui o resuminho desse metabolismo ácido das crassuláceas. Ó, durante a noite, você tem a fixação do gás carbônico no malato, que é estocado nos vacúolos. E de dia, esse malato, então, é metabolizado, estômago fechado, alta concentração de gás carbônico ali no mesófilo foliar, né? E ele não escapa, porque ele está preso lá, o estômago está fechado. Esse ciclo é tão interessante, gente, que se você pegar a sua plantinha suculenta, façam essa experiência aí na casa de vocês. Pega uma plantinha suculenta, tá? A mesma planta. Você vai lá, quebra a folha dela à noite, coloca na língua. Vocês vão sentir um gostinho ácido, tá? Pega, quebra ela de manhã, coloca ela na língua. Vocês não vão sentir esse gostinho tão ácido, tá? Por quê? Porque é à noite que ela incorpora muito ácido lá nas células, né? E de manhã esse ácido está sendo metabolizado. Então tem uma variação aí de acidez no gosto dessa planta, tá? Se você come de manhã ou à noite. E aqui um resumão, porque assim, se a gente for ver a diferença do ciclo C4 para o ciclo CAN, né, do metabolismo ácido das crassuláceas, é só onde ocorre. No ciclo C4, existe uma separação espacial dos dois eventos de carboxilação. Você tem uma carboxilação que acontece na célula do mesófilo
e a segunda carboxilação que acontece na célula da bainha do feixe vascular. Então, você tem uma separação espacial, elas ocorrem em células diferentes. Tá? No ciclo CAM, no metabolismo ácido das crassuláceas, você também tem as mesmas duas carboxilações. Ó. Só que, ao invés delas ocorrerem em células diferentes, uma vai ocorrer à noite e a outra vai ocorrer de dia. Então, está separado no tempo. Então, você tem... Se as carboxilações estão separadas no espaço, ciclo C4. Se elas estão separadas no tempo, metabolismo ácido das crassuláceas. Mas nas duas ocorre a incorporação de carbono numa molécula de 4 carbonos, tá? Envolvendo as mesmas moléculas, o oxalacetato, o malato, o fosfenolpiruvato. Tá bom? Então, e esses ciclos aqui são alternativas mais eficientes para plantas que estão expostas a ambientes com alta luminosidade, com uma temperatura muito elevada, que precisa ter o seu metabolismo fotossintético mais eficiente. Tá bom, gente? E eu acho que é isso. Ó. Nessa aula, então, hoje, a gente viu a fotossíntese, né? A segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa bioquímica, né? E com essas duas aulas a gente viu tudo da fotossíntese, né? Desde a fase de fotólise da água, alguns conceitos gerais, né? Fotólise da água, ali o esquema Z, né? De transporte de elétrons e formação do ATP e do NADPH. E hoje, na etapa bioquímica, a gente viu o quê? A carboxilação, né? Como o carbono é incorporado em açúcares, né? E esses açúcares vão ser, essas moléculas são as moléculas precursoras da formação de qualquer corpo orgânico, de qualquer ser vivo. Tá bom, gente? Era isso. Logo mais, às 3 da tarde, vai estar liberado lá no canal, no YouTube. Se inscrevam, deixe o like, deixe seus comentários. Vai estar liberado lá a nossa aula prática para essa etapa da fotossíntese. Uma aula super curtinha, não dá nem 10 minutos, e vocês vão ver lá que tem duas perguntinhas para vocês me mandarem no corpo de e-mail do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito no corpo de e-mail. Não esqueçam de colocar que é seu nome e a aula lá antes de me mandar, tá? Porque às vezes me mandam um e-mail sem assunto, eu não sei o que é. Então, não esqueçam de fazer isso, tá bom? E essa vai ser a nossa atividade de hoje. Maravilha? Tudo bem? Gente, deixa eu falar uma coisa agora com vocês. Nós estamos nos aproximando do final da nossa disciplina, não é mesmo? Faltam mais 3 aulinhas aí, depois da de hoje. E nas duas últimas aulas, que nós vamos ver hormônios vegetais, a nossa aula assíncrona, ela não vai ser nesse esquema de vídeo, tá? A nossa aula assíncrona vai ser uma atividade que eu vou passar para vocês fazerem. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Deixa eu pensar. Hoje, tá, falta mais 3 semanas, né? Falta mais 4 semanas. Eu vou passar essa atividade completa na semana que vem para vocês, tá? Como ela será. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai recordar a nossa infância. Vocês vão plantar um feijãozinho, tá? E a gente vai fazer um experimento com esse feijão, com essa plantinha de feijão. Por isso que a gente precisa de mais tempo, né? Por quê? A gente precisa que o feijão dê uma germinada. Então, essa é uma prática que demora mais ou menos uns 15 dias, tá? E, obviamente, essa prática aí, essa atividade, ela vai valer o ponto de 2 aulas. Então, vai valer 6 pontos. Vai valer mais pontos do que uma aula lá que vocês assistem no canal, tá? Basicamente, a gente vai colocar sementinhas de feijões para germinar, tá? No algodão, no copinho plástico com terra,
vocês tiverem aí de melhor, que for melhor aí para vocês, tá? Quando essa plantinha germinar, né, a gente vai colocar uma caixa em cima dela, né? Em uma caixa a gente vai deixar ela toda furada, deixar uma caixa bem furada com um monte de furo, e em outra caixa a gente vai furar apenas de um lado. E a gente vai comparar essas duas plantas para ver o que acontece. Isso está relacionado lá com a nossa aula de hormônios vegetais, tá? E aí eu vou deixar duas perguntinhas para vocês e vou pedir para vocês me mandarem a foto, tá? Então existe um pouquinho mais de vocês aí de paciência e de tempo, mas vai valer também mais pontos. Maravilha? Mais o detalhe na semana que vem. Então, na semana que vem, não percam a aula. Venham para saber como será essa atividade. Maravilhoso, gente. Vocês têm alguma coisa para falar para a tia? Deixa eu ver o chat aqui. Certinho. Tudo bem? Podemos ficar por aqui? Depois subo a aula no canal, tá? E às 3 horas a nossa aula fica lá disponível para vocês também, nossa aula prática, tá? Belezeira? Um abraço, então, pessoal. Boa semana para vocês. Qualquer coisa, estamos lá no WhatsApp. Beleza? Um abraço, hein? Tchau. Cadê? Tchau. Tchau, Fernanda.